Olá, pessoal! Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e esse é um episódio muito especial mesmo, porque nós temos aqui, né, o retorno do nosso colega o Portos, do Fantástico Nacional, e ela, a autora estrela em ascensão, de Hoffin, autora de A Queda de Hansi Cotton e agora As Aflições de Hakovet. Já tem até a minha resenha não tão traumatizada no canal. Então, pessoal, sejam bem-vindos novamente na Toca do Aventureiro. Por favor, se apresentem. Pode começar, Hoff. Tu é a estrela do vídeo, né? Pode começar por você. Então, é muito bom estar de volta, né? Olá a todo mundo que está nos acompanhando aqui mais nesse vídeo, né? E é isso aí, vamos mais para um papo, né? Muito bem, Portos. Primeiramente, né, quero de novo agradecer pela oportunidade de estar gravando um vídeo com vocês, principalmente se tratando, né, de um livro escrito pela Hoff, que faz questão de sempre traumatizar a gente. Eu sou o Portos Wolff, o criador do Fantástico Nacional, para quem ainda não me conhece. E é isso aí, vamos e vamos. Bom, muito bem, pessoal. Antes de eu e o Portos, né, darmos o nosso, que nós estamos com a nossa colinha aqui, a nossa visão geral, eu vou pedir, né, para a autora falar, apresentar as aflições do Hakovet para a gente. Então, o livro ele se passa após, né, os eventos do livro de A Queda de Hans Cotton, onde a gente vai acompanhar então a trajetória do Raco, né? O que acontece com ele depois de todos os eventos e todos os conflitos do primeiro livro que a gente teve, né? Então ali a gente vai, se antes no primeiro a gente estava vestindo a pele do Hans, né? Nesse a gente vai estar vestindo a pele dele. Então todos os eventos são narrados em primeira pessoa, né? Pela visão dele daí. Muito bem. Portos, meu colega, seu parecer sobre o Raco. Cara, essa história do Raco foi fantástica, né? Como já estávamos esperando, né, pela conversa que a gente tinha com a Hoff. E o que eu achei interessante desse livro, assim, foi assim, tu começar a ler uma história de um personagem que tu já amava, né, anteriormente por causa do livro do Hans, e aquela tensão constante de tu pensar que alguma coisa de repente aconteceu ou não aconteceu com um personagem que tu gosta, que tu se identifica, porque com a Hoff ninguém tá seguro, né? É. Então, cara, ninguém tá seguro. Então foi uma leitura prazerosa, mas ao mesmo tempo foi bem tenso, né? Bem tenso. Uhum. Então, pessoal, eu, né, vocês podem ver a minha resenha. O Hakovet foi muito bem-vindo, sabe? A gente vê que eu falo que a gente vê uma mudança assim, na perspectiva, mas não no tom, né? Porque aqui a gente não tem só a evolução do Hako, mas a gente vê a evolução da Hoff como uma autora. Porque todo mundo vai esperar, a Hoff vai seguir assim. Os elementos da escrita dela estão aqui, mas a gente tem o Hansi. Primeiro ela escreveu o Hansi, né? Amargura, vingança, sabe? O peso do passado. E aqui a gente tem o Hako, né? Nele a gente sente o peso da presença do Hansi, né? O Hansi dizia para ele: "Você não quer ser como eu", né? Mas o Hako tem que encontrar o próprio caminho e o peso da presença do Hansi, porque ele precisa do Hansi e o Hansi não está lá. Então, gente, eu estou muito ansioso para continuar lendo as obras da Hoff, sabe? Mais uma vez, consistência na escrita, é, sur continua surpreendendo, transformando. Suas cenas de ação continuam muito, muito boas. A explicação que você dá pra treta final é muito. Eu falei, nossa, esse cara é muito FTP, né? E você brinca com a gente, porque temos verdades e mentiras do primeiro livro a serem reveladas, né? Então, cara, olha, eu quando tiver eu posso te garantir, Hoff, no final do ano a gente faz aquela premiaçãozinha da Toca do Aventureiro. Você pode se preparar, porque você vai estar entre os convidados, viu? Ai, que bom. Fico feliz. Então, é, o que você achou da nossa pequena análise?
Ah, eu gostei. Eu gostei, porque eu confesso que quando eu estava escrevendo esse do Raco, a minha preocupação era, será que eu não vou, vai soar repetitivo algumas coisas, né? Uhum. Porque quando a gente escreve em primeira pessoa, né, a gente tem que cuidar muito para trazer a identidade do personagem, tem que ser fiel à identidade do personagem. E como eu já estava, como é que eu posso dizer assim, com o Hans, né? Aham. Tipo, ali, né, dentro de mim, assim, vamos se dizer, o meu medo era eu não conseguir transmitir, né, a identidade do Raco, né, no livro. Então, quando eu comecei a receber as devolutivas, né, do pessoal que leu, mostrando, dizendo assim, ó, existe essa distinção, você conseguiu fazer isso bem, né? Isso me deu aquele alívio, sabe? Eu Nossa, fiquei assim, foi. tipo, nossa, eu fiquei tranquila em relação àquilo, porque esse era o medo que eu tinha, né? Ah, Tu tem E, que fazer isso, principalmente escrevendo em primeira pessoa, né? Tu tem que ter esse uhum. cuidado. Antes do Portas falar, né, eu queria te perguntar. A gente sabe que a sua irmã é a sua leitora beta e a sua maior crítica e apoiadora. E aí, o Uhum. que ela achou? Ah, ela Porque, gostou. porque antes ela falava, ai, o Hans e tal, tal, tal. Agora o Raco. Mudou o preferido dela? Não, na verdade, ela sempre gostou, assim, mais do Raco, sabe? Ela Ah, teve... Porque o Raco, ele tem uns elementos que é mais fácil, né, de você se apegar ao personagem. O Hans, aham. ele, tipo, é alguém que é mais fácil você odiar ele, né? Digamos, por assim dizer, pelo comportamento dele. Então, quando ela leu, assim, ela gostou muito, né? E, inclusive, ela pegou, né, e é responsável por aquela frase que eu coloco no início do trailer de divulgação, né? Que é uma aventura implacável, dolorosa, impressionante, se eu não me engano, né? Uhum. E quando ela falou isso, eu fiquei feliz demais, né? Porque realmente é um livro que ia ser pesado. Eu sabia que ia ser pesado, né? É pesado, Ele é pesado. mais ainda, né, do que do livro do É. Hans, no sentido assim dele carregar mais Uhum. dor, peso, né? Você consegue sentir. No livro do Hans, a gente tem alguns momentos que soam leves. Tu lê, tu consegue esboçar um sorriso, tu consegue, dependendo do contexto que está acontecendo ali, tu consegue achar divertida a situação, um diálogo. E no livro do Raco a gente não vê isso, pelo menos desde a primeira linha até a última, eu peguei e eu fiquei com dor escrevendo, Uhum. né? Então, Então, eu acho que ele é pesado, mas de uma forma diferente, tá? Como eu disse, você continua evoluindo. Agora, eu e o Portos, né? A gente gostaria de falar sobre personagens, né, Portos? Porque o Raco, gente, é, ele é o centro. Temos alguns personagens importantes que a Hoff introduz, que te conquistam. Mas é a Hoff, então fica de olho, né? Mas, Portos, o que, que você achou das novas presenças, as novas criações da Hoff e como ela ainda manteve a vulnerabilidade, a humanidade do Raku, né? É, primeiramente, né, antes de eu entrar nessa questão, falar que tu conseguiu ser muito bem sucedida. As minhas anotações todas foram basicamente em cima disso aí com relação ao Raco, né, que eu tinha medo de repente tornar repetitiva ou da personalidade. O Raco, ele é totalmente diferente. Onde o Hans a gente encontrava toda uma questão de Uhum. era uma perda diferente, ele não tinha esperança. E nesse livro do Rafa, por pior que seja, tu consegue ter esperança, né? Tu percebe nele que ele não se perdeu totalmente. Então, são totalmente distintos, né? Até a própria fala do Raco. O Hans era o cara que, a cada duas palavras dele, três era palavrão, né? E o Raco, não. O Raco é o cara que ele, né, não tem esse linguajar tão pesado, assim, né? A dor mais está dentro dele, né? Com as lutas dele, com relação às perdas, etc e tal. Então, nisso aí é tranquilo, é maravilhoso. Os personagens, né, já que nós vamos entrar, então, nessa questão, hein? Cara, eu botei muitos personagens que eu adorei, tá? Eu vou falar o nome de alguns deles aqui, assim, porque, e me perdoe a pronúncia, né? Eu acho que o principal deles é o Fado, que é o guardião, né? E que ele assume quase como se fosse ali um novo Hence, né, pro Rafa. Ele seria quase como se fosse um novo mentor dele, né? Aí ao mesmo tempo, claro, não com o mesmo peso que o Hence tinha. Então eu gostei bastante dele. Tem o Ron, né,
que é o herdeiro e filho do Theon, se não me engano, acho que é Theon, né? O Norbert Lutke, um negócio assim, né? Acho que se não me engano. Gostei muito do pai, esse rapaz me surpreendeu bastante, porque logo que ele apareceu, ele assim, não achei que ele ia dar muita coisa. Até achei que ele não ia muito longe, né? Na verdade, eu falei pra Hoff, eu tô com o pé atrás com esse cara. Eu fiquei com o mas, pé cara, atrás com esse cara, porque ele, ele tava. É porque, tipo assim, a Hoff já deixou claro que nesse mundo os herdeiros são preparados, né? Eles não são mimados. Então eu exato. aceitei que ele era preparado. Ele é tão bom quanto o Raco? Não. Mas eu fico sempre com o pé atrás, né? Ma- Não, sim, sim. né? Aí Mas. tem, cara, depois vou deixar tu falar alguns outros, mas só pra ver. Tem dois personagens que eu adorei a Aham. interação deles, que eu amei, não sei se tu já. Hum, Que é o Boy e o Philly. Pra sim. mim, cara, eu adorei esses dois personagens, assim, a interação deles, a forma como eles. O Markov descreveu o relacionamento deles, né? Sempre um tentando superar o outro, tentando ser melhor. Muito bom. Inserindo personagens com deficiência, né? Cara, qual que é. Ah, já. Claro, Ó, obviamente. spoiler, ó, É, não vou dar spoiler, só spoiler. lembrei, não vou dar spoiler, eu tomo cuidado. Tem Então, problema, exatamente. eu gostei de todos os personagens, mas a questão do Guardião, né? É o Guardião do Oeste, né? É É, isso. eu gostei dele porque a forma como a Hoff introduziu e a gente vai saber um pouquinho mais sobre ele, né? Depois a Hoff explica um pouquinho. É uma pessoa que a gente vai entrar até no próximo tópico já, que é a evolução do mundo, porque antes a gente estava fechado, né? Numa região. E agora a gente conhece os outros reinos, as outras etnias, né? E o povo do Guardião, eles são uma mistura de espartanos com vikings, né? Eu gostei muito, mas não são invencíveis. E a Hoff, ela surpreende em muitos fatores disso, né? E é assim, o mistério dele é que ele conheceu o Hansi uma vez e a interação deles foi tão forte que apesar deles serem adversários, o respeito que o Hansi é, colocou nele fez ele chegar, né, e dar uma chance pro Raco falar, certo? E eu achei isso muito legal porque foi uma tem todo um processo de ganhar confiança. O Raco tem que ganhar a própria confiança, né? E aí a gente consegue ver, assim, uma coisa que é recorrente, né? Desde o Hansi às vezes você tem que ter cuidado para quando você está caçando um monstro você não se tornar em um, né? É. E o Raco, o livro todo, gente, ele tá no fio da navalha da sombra e das trevas. E às vezes a lembrança do Hans que puxa ele para as trevas, ou é o que mantém ele ainda um pouquinho na luz. Eu achei isso genial, porque a Hoff não fala, ela demonstra através do que ele está sentindo, do que ele está vendo, das dúvidas, das certezas, de como ele tem que deixar a alma dele mais dura, né? E a gente tem uma noção também, né, agora entrando na evolução do mundo, né, um pouquinho, é, a visão que os outros povos tinham da família do Raco, né? A Hoff mais uma vez não passa pano para ninguém. A gente tem interesses políticos, né? E a gente tem interesses ideológicos. E ainda, né, antes os nossos problemas eram um pequeno grupo de humanos e os porcos. Agora a gente tem os porcos e outros países aliados políticos. Então, Hoff, o que você pode falar pra gente assim da criação desses personagens? Porque você manteve o peso no Raco, inseriu uma figura guia, né, um Obi-Wan Kenobi para ele, mas você também inseriu dois personagens ali, a esmo, um pouquinho mais cômicos, e você colocou gente, nós temos três mistérios nesse livro, né? Três mistérios para você descobrir sobre três identidades ali ou em alguma coisa ali. Só que a Hoff não responde exatamente as perguntas, né, Hoff? E aí, o que você É, vai falar? a presença do Faro desde o começo, assim, eu Uhum.
eu queria que fosse tão marcante quanto o do Hans na vida do Rafa, né? Ele, claro, não tem como ele ser igual, né? Uhum. Mas em questão de força, presença, né? O Faro ele tem tanto quanto. E isso a gente até mencionei com o Marcos, que isso a gente vai ver mais no terceiro livro, porque ali eu menciono, né, que eles se encontram, né? E esse encontro, né, faz com que o Faro ele ganhe um respeito muito grande pelo Hansi a partir de um encontro só. Uhum. Então, isso vai ser mais desenvolvido no próximo. A gente vai ver o que foi conversado, né, nesse momento. Tão importante quanto a gente tem o Ron e o Itor, né, que são os outros dois generais, né, que acompanham, né, o Raco nessa missão dele, né. Cada um tem a sua personalidade também. O Ron, que é aquele guri que a gente também pensa que não vai dar em nada, né? Ele praticamente assume o papel que o Raco desempenhou no primeiro livro do Hans, né? Uhum. Com o Raco servindo mais ou menos como um mentor para o Ron, né? Então, essa ligação, eu gosto muito dessa criação de aliados, né? Eu acho que isso é muito importante pro Raco não se perder ao longo do caminho. Eu acho que isso foi muito importante. E cada um dos generais, né, eles tinham uma personalidade diferente, né, Uhum. e que desempenhavam um papel importante para ajudar o Raco na missão dele. Então isso foi muito importante. E ali no final, mais ou menos no final, no segundo ato, vamos por assim dizer, né, que tem aquele time skip, né, que a gente é inserido naquele grupo que eles se separam, assim, né, e fica a gente apresentado ao Phil e o Roy, né, eu senti que precisava dessa pegada mais leve, sabe? Uhum. Eu acho que isso trouxe um pouco de, como é que eu posso dizer assim, Um alívio, manteve teve um o alívio Raco, cômico ali dos dois, né? e não só o alívio cômico, mas também como aquele pontinho de luz, sabe? Que Uhum. tinha, porque o universo ali a gente consegue ver o quão sombrio ele é, até mais, né, do que do primeiro. A gente que nem mencionou, né? No primeiro a gente vê aquela parcela daquele universo, tipo, é pequeno comparado a tudo que acontece. E nesse a gente tem essa expansão e a gente percebe, nossa, o universo é muito mais sombrio e doloroso e cruel, né, do que a gente imaginava. Então, o Phil e o Roy, eles são aquela pontinha de luz, sabe? Pelo menos eu, quando escrevi, eu sentia isso, né, Legal. deles. É. E aí, Portos, o que que você achou da forma como ela evoluiu o mundo e nos apresentou as questões políticas, né? E sociais ali? Cara, eu vou dizer para ti assim que a palavra surpresa pode de repente ofender a Rock, mas não é porque a surpresa não é com relação à capacidade dela, mas sim com relação ao que eu esperava desse mundo, tá? Eu realmente não esperava que fosse tão bom, tá? Ela superou todas as expectativas que eu tinha, que nem vocês falaram, né? Cara, a questão de que tu era focado em dois personagens, nas dores Uhum. deles, em busca de alguma coisa no primeiro livro, depois tu acaba tendo toda essa dimensão do que é viver nos reinos próximos, né? Inclusive de algumas pessoas, ele assim que são mais, que não são nobres, né? Que são mais Uhum. a plebeus, né? Dos agricultores, algumas pessoas que trabalham até na própria vida dos Uhum. soldados, né? E tu percebe as dores deles diferente, né? Tipo assim, na batalha, o que eu achei muito interessante nas batalhas é que a Hope trouxe uma veracidade, né? Algo incrível nas batalhas. Ou seja, tu vai para uma guerra, não existe necessariamente um protagonista ou alguém que está Uhum. isento de sair de lá com segurança. E isso ela trouxe. Então, a gente acaba percebendo como ela ampliou o mundo. Não somente na geografia, não somente na questão dos reinos, mas na questão também, né, dos personagens que ela introduziu, tornando muito maior, muito mais amplo. Eu acaba entendendo mais por que algumas pessoas tomam determinadas atitudes. Então, para mim, isso foi assim uma coisa maravilhosa, né? Eu adorei, achei o máximo. Ah, cara, eu também. Ah, eu recomendo esse livro, os dois livros para todo mundo, né? Mas agora vamos falar um pouquinho das nossas partes favoritas, né?
E assim, é, como a Ró falou, a gente tem um pulo de tempo. Ela consegue colocar muito bem. Eu achei ele necessário, né? É, uma das coisas para mim favoritas foi como o Haku está lidando com as situações, né? Ele é, ele é falho. é, a gente tem medo que ele caia em vícios. A gente vê pessoas tentando ah, estar ali para ele, né? E nem sempre funciona. Eu achei essa parte fantástica, porque humaniza demais ele, as pessoas à volta e faz, você tá se importando, e a gente não sabe para onde vai isso, o que que a Hoff vai fazer, né? Mas assim, além disso, a parte quando ele faz o seu primeiro grande aliado, a batalha dentro do castelo, aquilo ali para mim foi empolgante, foi claustrofóbico, o final foi surpreendente, porque a gente não teve exatamente uma vitória, você termina ainda com um mistério, certo? E a gente tem ainda quando ele bate de frente com o vilão da vez, né? Ele não tá com ódio do Haku por ele ser o príncipe, por ele tá tentando desafiar o poder. Sim, isso tá lá. Ele tá com inveja do Haku pela relação com o Hansi. Isso foi assim, tipo, eu achei demais, demais. Portos. Cara, minhas partes favoritas, tem muitas. Na verdade, eu diria que da primeira à última página. Né? Uhum. Mas eu tenho duas partes assim, que eu gostei muito, tirando, né, aquelas questões que a gente falou, né, dos mistérios que acabam fazendo com que a gente fique, né, mas eu acho que tem duas partes assim que me chamou muita atenção e que eu gostei muito de ler. A primeira é logo ali quando, né, tentando não dar muito spoiler, né, mas quando o Haku ele encontra, né, o guardião e o pessoal dele, e que ele tem um pequeno embate ali, assim, né, com o Uhum. personagem, e ele, a gente vê exatamente o que você falou, ele não é um cara que ele é imbatível, apesar de ser um cara muito habilidoso, né? Mas logo em seguida, né, acontece, né, deles terem que enfrentar, se não me engano, foi os porcos, e ele se transforma num assassino sanguinário, ele, assim, né, a ponto de quando ele tá termina, o pessoal tá tudo meio que apavorado olhando pra ele. Então, esse cara, isso pra mim define muito quem é o Haku. O Haku é um cara que ele tem exatamente essa a personalidade dúbia, assim, né? Ela pega, ele acaba em um determinado momento, ele é frágil, ele não sabe muito bem o que vai fazer, mas quando o sangue bate, ele traz à tona toda aquela selvageria. Então, eu adorei, eu realmente adorei essa parte, assim, achei muito boa. E a outra parte que eu gostei muito é quando ele encontra, né, a filha do nosso pessoal lá, né, a Mildred, né? E essa interação dele, mais humana, né, quando ele começa a entregar-lhe, assim, uma outra faceta dele, né, que seria de esperança, de mais humana, né, a própria interação com outros personagens que aparecem digamos assim, nesse ato, né, eu gostei bastante. Gostei muito mesmo, achei bem interessante. Até conversei com a Hop algumas coisas, né, que eu Uhum. achei que de repente eu queria um pouco mais, mas ela, né, sabiamente não colocou, né, para não desfocar da história, mas eu gostei bastante. Muito bem. E aí, Hoff, o que que você tem a dizer? A minha parte favorita? A sua Olha, parte favorita, o que que você achou das nossas partes favoritas, né? tá. A minha parte favorita, sem sombra de dúvidas, é essa da capa, né? Que para mim essa é a parte mais dolorosa de todas que Uhum. tem. E eu me esforcei muito para tentar transmitir, né, toda essa dor, os eventos que acontecem a partir dessa cena aí. São coisas que me emocionam muito. Quando eu estava escrevendo, eu conseguia sentir isso. Então, para mim, é a melhor parte para mim, né, que tem. A gente consegue ver ali o que é viver Uhum. nesse Nesse universo. Eu acho que mundo. aquilo ali é o retrato. Aquilo ali é o retrato, sabe? Então, para mim, é a minha parte favorita. Em relação a de vocês também, tipo, que nem o Portos falou, tipo, é difícil escolher uma só, porque no momento que eu estava escrevendo,
eu ficava surpresa com todas e eu gostava de todas. Que nem a parte que ele conhece o Faro, para mim, o diálogo deles, assim, ó, me despertou aquela saudade, né, do primeiro livro. Então, eu gostei muito. A parte que ele pega e ele se descontrola da primeira vez, né? Uhum. E ali a gente vê o declínio, né? O que despertou aquilo também foi muito pesado, né? O fato lá que tu mencionou, Marcos, da forma como foi aliados os primeiros lá no castelo, aquela luta, aquele mistério, o que significa, né? Tudo que está acontecendo Exatamente. também assim, aquele negócio que tu fica, meu Deus, o que está acontecendo? A gente é muita informação acontecendo num livro pequeno, se tu parar para ver, né? Então, tu tá toda hora, você tá recebendo estímulo de alguma maneira, né? Você tá sendo estimulado de alguma forma. Sim, eu mandava Então, mensagem para ela, falando, meu Deus, como você faz isso, né? E foi muito bom, né, gente? Mas como eu falei, de um dos mistérios, a Hoff, ela não responde a pergunta. E quando eu perguntei para ela, né, eu acho melhor deixar nas palavras dela sem dar spoiler, né, Hoff? Por que que um dos mistérios ele não é respondido? tem vários. Qual que tu tá mencionando? Tem O- vários, né? É Qual que tu... o mistério de. Pipei essa Ah, parte agora. tá. Esse aí é um mistério tanto quanto para mim. Porque que nem eu mencionei, assim, eu não sei. Eu vou ser bem sincera, assim, eu não tenho a resposta ainda. Porque eu acho que eu até mencionei, eu tenho ali numa parte do livro eu falo, né? Eu não posso falar porque daí vai dar spoiler. Vai dar Mas spoiler. as coisas acontecem e nem sempre a gente tem as respostas. Então, que nem, por Aham. exemplo, assim, tem coisas na nossa vida que a gente não vai ficar sabendo, né? Do que acontece. Então, aquele evento em si, eu não sei dizer. Eu não sei dizer quem que era a pessoa em si. Então, Então é um mistério para mim. esse evento me colocou num buraco de minhoca, procurando um traidor em cada sombra, sabe? Em cada Eu frase que também, você verdade. escrevia, né? E eu achei que foi genial. E você mesmo falou, eu não sei. Quem sabe um dia a gente vai saber, né? Foi muito, muito bom. E a questão de um dos mistérios, né, que você deixa um símbolo, né, me lembrou muito, muito aqueles filmes de detetive antigos, sabe? Que você encontra um corpo e a pessoa tenta deixar uma pista com o sangue dela e tipo, você, que é isso? Que é isso? Sabe? E você, Portos, o que você achou? Tá falando do, Que o cara do. morre e quando ele tá morrendo ele faz um desenho. Ah, essa Ah, parte aí. isso, me lembrou muito aqueles filmes de Cara, isso detetive aí. antigo. Pois é, justamente, concordo contigo. E eu vou te falar assim, ó, me quebrou a cabeça isso aí. Porque eu tentei ficar. Eu parei, eu lembro que eu parei, larguei o livro, eu desenhei, né, numa folhinha, e fiquei pensando, cara, o que pode ser isso? E fiquei. Cara, isso pode ser tal coisa. Pensei numa determinada letra, pensei que pudesse ser um símbolo de guerra. Pá, cara, mas assim, ó, nada me preparou para o que. Aliás, eu nem consegui, de repente, uma debilidade minha, né? Mas assim, ó, eu não consegui fazer a ligação que estava quase óbvia depois, né? Estava Ah, quase cara, eu também óbvia. não fiz não, não tava Eu óbvia não não, consegui. não tava óbvia, Não, eu digo assim, depois que É, tu sabe, fica pensando, pô, mas faz é, sentido total, né, cara? Então foi bem foi. interessante, cara. Os mistérios ali, eu acho que isso aí deixou o livro bem mais interessante, né? Uhum. Porque são revelações, inclusive a primeira revelação que foi feita no livro, né? Que foi logo que apareceu um dos vilões, ele, assim, né, a primeira revelação, que ele já me caiu o queixo, né? Porque É, instantaneamente eu verdades e lembrei do mentiras do primeiro primeiro livro, eu disse, livro. ué, fiquei pensando assim, erro de continuidade que a Hoff fez. Eu pensei será, cara, que deu treta e ela não lembrava disso, cara? Mas é Não. claro, né?
Com o andamento É, deu pra ver que não. cara, quando eu mandei mensagem pra ela falando disso, eu senti a risada maligna dela respondendo, sabe? Que ela pegou a gente na armadilha. Pegou, Não, pegou. ela É, pegou a isso é bom, gente né, na. cara? Aham. Então, Hoff, mais uma vez você pegou a gente desprevenido. Não sei se você quis fazer essa referência a filmes antigos, né? Mas me causou realmente uma neurose sobre o que acontecia com o Raco. E você teve um momento que você tem uma quase resposta, gente, que a melhor coisa que eu acho que a autora podia fazer, deixando o mistério, é ter um momento que o pessoal conta histórias e filosofa sobre a origem dos porcos, tá? E a Hoff responde da melhor forma possível, deixando um mistério sobre o mundo, né, Hoff? Sim. Mas, Eu gosto de fazer isso. É que assim, quando vocês falam assim, dá a entender que eu estou planejando tudo, a história, e é que nem a gente mencionou na outra conversa, né? Eu sou aquela que vou escrevendo e depois eu vejo o que acontece. Então, o fato, por exemplo, dos símbolos, o símbolo, né, que aparece em si ali, eu não sabia o que era. Quando eu escrevi, eu não sabia. Eu fiquei sabendo depois, quando aconteceu a situação, porque veio a resposta, assim, e eu fiquei tão chocado quanto. Então, teve um outro mistério que a gente vê lá no início do livro, e esse eu não falo, não, tipo, não pode falar. porque não vou falar, né? Não vou falar, que eu fiquei sabendo isso na última página. O que é. Então, para mim, a surpresa que você tem é a mesma que eu tive, sabe? Então, tem muitos mistérios ali, muitas coisas que eu não esperava. O aparecimento do primeiro vilão, assim, eu fiquei de queixo caído também. Porque eu pensei assim, não foi erro, né, de roteiro nem nada, né? Foi uma coisa que aconteceu e quando eu vi ali, eu disse, cara, faz todo sentido. Eu estava ali, inclusive, com o primeiro livro ali, folhando, olhando assim, para ver, ter certeza que se não era alguma coisa que, tipo, passou, sabe, despercebido. E não, faz tudo sentido. Hoje, se tu lê o livro de novo do Hansi, tu vai ver pontos, assim, que fazem sentido, né? Como é que ele, a partir daquela visão que ele definiu, que ele ficou sabendo isso, inclusive lá no último, penúltimo capítulo do livro do Hansi, ele deduzindo alguma coisa, ele ouvindo de alguém, tá? E como é que você pode dizer que é, né? Então, a gente essa é a graça que eu, pelo menos, acho interessante nesse mundo, por justamente a gente conseguir fazer isso em primeira pessoa, a gente está narrando, lendo em primeira pessoa, é que a gente só tem uma visão. A gente só tem uma visão. Então, a gente não vai conseguir ter todas as respostas ali, né? E o que a gente vai deduzir muitas vezes não é o certo, não é a verdade, né? Tem uma parte, gente, uma treta, né? Que aparece uma jamanta com um martelo enorme. Até falei, nossa, Hoff, você jogava God of War 2? Porque tem uma luta do Kratos ali que ele encontra o cara que matou ele, que é um gigante com um martelo e tal, né? Não, eu jogava o God of War. Eu jogava o God Nossa, eu of War falei, mesmo. aquilo ali tá muito inspirado naquela luta, né? E eu achei que aquele cara era um outro cara grande que você menciona, né? E não, a Hoff guardou o filé ali pro final, né, Portos? É verdade, é verdade. Ela soube esconder direitinho, né, cara? Aham. Toda a trama ali, assim, e os personagens. Cara, assim, é fantástico. O trabalho que a Rock faz como escritora é difícil, assim, de tu ter alguma coisa semelhante, assim, né? Porque Cara. E ele te remete a muitas coisas, né, cara? E te faz pegar, porque assim, ao mesmo tempo que ele fala, né? O Raco, a gente ama tanto ele que entende tanto ele que em alguns determinados momentos tu meio que tu sabe o que ele vai fazer, né? Vamos dizer que ele tá lutando com soldados, mas mesmo tu imagina, porque tu te identifica, tu conhece. Agora outras, tu fica totalmente boiando, né, cara? Tu fica sem saber para que lado que ela vai levar a história. Sim, e ela surpreende a gente com o Raco em muitos momentos, né? Mas, gente, tem uma coisa que eu separei aqui que eu tinha que falar, que é, como uma boa gaúcha, né? No primeiro livro a gente tem corte de carne. Nesse a gente também tem corte de carne, mas o corte de carne é um pouquinho diferente, porque é numa pessoa, né? A Hoff não podia deixar passar fazer o corte de carne na pessoa, né, Hoff?
Agora tá bem mais violento, né, nesse sentido, assim, né, Uhum. a história tem várias partes que a gente corta várias coisas. Corta várias coisas, né? Mas eu acho que o que a gente pode falar, né, do Raco é isso. A Hoff deixa alguns mistérios pro final. E, gente, né, o que é muito legal é que o finalzinho ela muda a nossa perspectiva de narrativa, porque a Hoff tem uma surpresa pra gente, né, Hoff? Sim. Tu Então, fala do terceiro livro? isso. A gente vai ter a continuação, né, da história, só que desse ponto antes do primeiro livro do Hans. Então, se agora esse do Raco, a gente viu os acontecimentos após, né, o livro de A Queda de Hans Cotton, o terceiro vai focar no passado do nosso general, né? E ali eu já vou adiantar que, para mim, provavelmente vai ser o melhor, né? Para mim, a minha perspectiva, né? Justamente porque a gente vai ver como que o Hans se tornou quem ele é, né? Quem a gente conhece. Então, a É, gente pode esperar é, esperar coisas legais, gente, a parte que legais. eu tô mais empolgado é, todo mundo sabe que eu não gosto muito de é, narrativa em primeira pessoa. A Hoff e a Marcela mudaram a minha visão, tá? Mas, por exemplo, eu prefiro ler o livro de vocês. Espero que o pessoal não me crucifique por isso. Mas a ler os livros do Cornwell, tá? Eu acho que a Hoff, nossa querida Marcela, vocês escrevem melhor que o Cornwell, tá? Porque Eu vocês. concordo. É, tá? Não me crucifiquem, mas eu acho. E, gente, o próximo livro do Hans vai ser em terceira pessoa, né? A Hoff. Não? Ai, que burro, dá zero pra ele. Mas e aquele que negócio que você me mostrou? Não, aquele lá é Ah, uma pontinha só, é uma pontinha do que vem. Porque assim, ó, a gente pode esperar em terceira pessoa a escrita dessa pontinha que eu te aham. mostrei, né? E a última desse terceiro livro. Porque eu achei que o livro Primeira ia e a ser todo em terceira pessoa, porque você mudou a perspectiva nesse. Sim, é que aquela perspectiva ali de terceira pessoa, ela é necessária para aquele momento que tem. Ah, tá. Vai fazer muito sentido a partir que conecta com o primeiro capítulo. Mas o terceiro livro vai ser em primeira pessoa. Do Hans, a partir da perspectiva do Hans mesmo. Então, mas essa terceira pessoa, né, que eu te mandei, é o início e o fim. Que nem O foi o início final e o fim. do Rock. Muito bem. E aí, Portos, o que você acha disso? Cara, tô numa ansiedade absurda. Até porque ela mandou um resuminho para mim aqui, né? E eu não sei se eu poderia falar isso, né? Mas é que tem uma coisinha que ela falou, que ela mandou sobre coisa que eu tô assim numa expectativa gigantesca. Que nós vamos ver o nosso velho e conhecido Hens, né? Jovem, adulto e velho. Cara, eu imagino ela intercalando isso aí, sabe? Uhum. Cara, vai ser muito bom. Sabe o que é o pior de Mas, tudo? Eu fico imaginando, imagina se o Hens, quando ele era jovem, se ele era um cara adorável. Eu imagino ele adorável, aquela pessoa se cumprimenta todo mundo, sai pela rua feliz. Cara, meu Deus do céu, cara, vai ser muito doido isso aí. cara, eu não sei se ele vai ser adorável, mas eu sei que a Hoff vai preparar, vai dar os martírios na vida para moldar quem a gente conheceu, né? E ele, em Sim, sim, alguns momentos, quando ele tá falando com o Raco, ele deixa escapar umas coisinhas do passado, né? Mas algo que eu tô ansioso, eu sei que isso não faz muito sentido, no primeiro livro nós temos o nosso querido taverneiro. Vamos ver se a gente vai ver o início da amizade dele, né, Hoff, né? Porque ele se tornou um favorito. Algumas pessoas falam, putz, o taverneiro ele, tipo, ele é muito. Ele traz aquela humanidade do cara comum, né? Porque a gente tem o Hans e o Raco batendo o bico o tempo todo, né? Uhum. Não, eu posso adiantar que sim, a gente vai ver. A gente vai ver como é que começou isso aí. E vamos ver muitas outras coisas, né? Porque, que Uhum. nem eu mencionou ali, no primeiro livro, o Hans, ele menciona coisas do passado. Se você lê hoje, tu já pode... Se tu reler o livro, tu vai pegar e vai dizer assim, será que a Hoff vai pegar e vai falar sobre esse evento que o Hans Aham. menciona aqui?
E que nem eu estava falando com um leitor, inclusive, né? Que ele também está muito curioso, está muito ansioso, né, para o terceiro livro, né? As partes que a gente vai trazer nessa história foram provavelmente aquela que eu menciono ali no primeiro livro, vai ter bastante coisa interessante, algumas a mais, né? Uhum. Mas é a que faz sentido para o Hans se tornar quem ele é. Então a gente vai conhecer muitos personagens que o Hans só menciona o nome no primeiro, né? Eventos que ele também menciona. Então a gente vai mergulhar realmente no passado dele. E eu acho que por a gente ter essa familiaridade já, a gente vai ficar mais apegado ainda à história e entender o porquê das coisas, sabe? Então, a parte que o taverneiro aparece, já escrevi, Ah! tá ótimo, né? E adiantando, né? Inclusive eu estava falando com o pessoal, eu acho que esse livro ele provavelmente vai superar o tamanho dos outros dois, porque como a gente vai tratar 13 atos, né? Que nem o Portes falou ali, né? Que a gente tinha comentado, né? A gente vai ver o Hans jovem, né? A gente vai ver ele adulto e a gente vai ver ele a fase que a gente conhece, né? Que é ele mais velho. Então, vai ser um livro maior, com muitas informações, né? Quando forem ler, eu aconselho ler com calma, né? Não devorem o livro de uma Pô, vez aí é só. difícil a gente não devorar, Isso, né? Hoff. Pô, aí é difícil a Isso. gente não devorar, né, Portos? É bem Porque tudo difícil. ali é importante, tudo ali é importante, né? Eu já adianto assim que o pessoal às vezes pode achar assim, por que ela está escrevendo essa cena específica? Mas tem um porquê. Ah, Tudo tem um porquê. Então, bom, agora a gente tem que esperar, né, pra ver como é que vai ser o livro. E como você disse, Hoff, você vai escrevendo, né? Você criou, Portos, ela mandou uma mensagem pra mim perguntando, Marcos, o meu livro ele é fantasia sombria ou ele é baixa fantasia, né? Eu falo, ele é os dois, né? Porque ele é sombrio, ele é cru e ele é baixo, considerado baixa fantasia. Por quê? Porque a gente não tem magias, mas a gente tem criaturas é, que não se encontrariam no nosso mundo, né? Que são os porcos. E Isso. então eu classifico os dois assim. Então, Hoff, o que você pode dizer pra gente? Porque esse é um mundo muito rico, né? Mas você mesmo já falou uma vez que você vai escrever enquanto você achar que tem algo para contar nesse mundo, né? E eu e o Porto, a gente fala, você é muito talentosa, né? A gente quer ver o mundo de Cotton crescer, mas eu gostaria também de saber outras coisas que talvez estejam na sua mente para um dia elas aflorarem. eu tive uns insights esses dias aí sobre uma história que também seria muito interessante, né? Mas me perguntaram que vai escrever sobre o universo envolvendo armas de novo, espadas, por que que tu não sai um pouco da tua zona de conforto e escreve talvez uma história futurista, alguma coisa assim, né? Mas eu não sei, eu me sinto confortável nesse tipo de ambiente, né? Eu me sinto Uhum. confortável. Então, já veio alguns insights assim de algumas histórias que poderiam ser desenvolvidas assim, que eu acredito que não tenha nada ainda, né, Aham. criado, e que esse sim seria narrado em terceira pessoa, né? Esse Ah, seria escrito em terceira. E alguns contos, né? Alguns contos que eu tenho em mente aí que pegam um lado mais de terror, né? Terror e suspense. Então, hum, pode ser que a gente talvez veja alguns contos nesse sentido aí. hum. E aí, Portos, o que você tem a dizer? Cara, ela tava falando, eu tava pensando, imagina a Hoff escrevendo uma coisa de terror, né? Cara, Deus, dá até medo só de pensar nisso, né, cara? Cara, é legal, cara. É muito bom que é isso que tu falou para ela, né, sobre ela de repente se aventurar em outro universo, porque às vezes, né, o autor ele satura, né, escrever uma mesma coisa, ficar sempre naquele universo. Eu estou muito curioso para ler aqueles contos que ela já tem lá na Amazon, né, que são em outra pegada, mas também bem interessantes também. Eu acho que, na verdade, tudo que ela escreveu eu pretendo ler, né, cara? Uhum. E depois o cara vê que com um psicólogo ali, como é que o cara faz para
seguir a vida. A gente manda. Ela tem que dar um ticket para desconto de psicólogo, né? Já tinha que vir, né? Que era destacado ali no livro, ali, o cara destaca no final já. Pode destaque. Mas, então, a Hoff Portos, tem algo mais que vocês gostariam de falar? Vocês acham que a gente esqueceu? Cara, assim, ó, eu deixo só porque daquela história da parte que gosta, tá? Sobre a escrita da Hoff. Eu acho que ela traz à tona coisas para a gente pegar e refletir durante a história. Eu não vou falar, mas eu adoraria poder falar. E até comentei com ela sobre uma frase que tem a página, eu posso dizer, porque está aqui a fotinha, a página 233 do livro. E tem uma frase em que ela escreveu que quando eu terminei de ler, eu parei, tirei a foto e mandei para ela. Cara, essa foto ela define, eu acho que todo o universo que ela está criando, todo. Os livros que ela já escreveu, que ela vai escrever, o que tem na cabeça dela, se define isso aí. Então, quando o pessoal chegar na página 233, vai ter certeza do que eu estou falando. Né? Então, é uma coisa que eu gostaria de deixar frisado sempre, porque isso aqui é maravilhoso. Cara. Eu queria ter colocado isso nas minhas partes favoritas. E é uma frase. Mas não dá, porque daí, senão, né, estraga a experiência do leitor. Então, é uma só deixar isso, né? Hoff? Não, acho que seria isso mesmo. Fico feliz. Não sei se vocês têm alguma dúvida sobre que vocês queiram. Não, a gente já colocou aqui porque assim, se a gente for muito específico, eu acho que vai dar spoiler, né? Mas uma coisa, gente, que eu falo, antes da treta final, certo? Tem uma treta muito boa. E depois que eu li aquilo e eu vi a atitude do Raco, eu falo, não joguem baralho com a Hoff, porque ela deve ter uma cara de poker face que você fala, eu não consigo entender o que ela tá. Eu não sei se ela tá falando a verdade ou tá mentindo, porque a gente não sabe se o se o Raco falou a verdade ou mentira pro vilão antes da treta final. É isso que ficou na minha cabeça. Não joguem baralho com a Hoff. É verdade. Ficou genial, viu? Bom, então, pessoal, é isso. Hoff, você gostaria de dizer alguma coisa? Considerações finais? Eu só digo, pessoal, eu sempre posto com o link da Hoff, da Amazon, para pegar os livros, mas se vocês pegarem com ela, vem autografado, certo? Né? Uhum. Então, e se você, né, pô, você tá pegando com ela, se você aceita, tipo, fazer uma frasezinha assim, especial, não aceita, Hoff? A gente pode ver daí. A gente pode ver. Mas é isso. Então, Hoff, eu acho que considerações finais é com você. Não, eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, de conversar sobre esse universo, né, que eu tenho tanto carinho, né, que eu fiz com muito cuidado, né, para vocês, todos os leitores, né. Então, muito obrigado por esse espaço, né, pela companhia de poder conversar sobre a história, isso significa muito para mim, né. E convidar todos aqueles que ainda não leram a ler, né. Eu digo, dei oportunidade para o primeiro capítulo do livro do Hans, só o primeiro, não precisa mais, só o primeiro, só leia o primeiro. Se não gostar, não lê, mas se gostar, daí continua com a história. Então, quem quiser, inclusive, pode me chamar lá no Insta e que eu mando o primeiro capítulo sem problema nenhum. Muito bem. Portes? Agradecer novamente a oportunidade, né? Maravilhoso, né? Sempre bater um papo com vocês. Ressaltar o que a Hoff falou, pessoal. Deem uma oportunidade, né? Não vão se arrepender. Vão com o espírito pronto e preparado, mas podem ter certeza que é uma leitura de altíssima qualidade, né? Então, né? Vão tranquilo e de repente com um chazinho, né? Tranquilo para tomar, de vez em quando para baixar os nervos, mas vai dar certo. É muito bom. É verdade. Bom, pessoal, é isso, né? Esse foi mais um papo com a nossa querida The Hoff. Não é o Hoff que vocês estão pensando, certo? E como é tradição da Toca do Aventureiro, Hoff, temos um momento, Karine, para você deixar uma mensagem para o universo, que eu sei que você sempre esquece. Que venham mais leitores. Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, é isso. Eu sou o Marcos, esse é o Portos do Fantástico Nacional. Essa é a The Hoff, criadora de Hans Cotton,
Hakovet e muito, muito mais. Acompanhem a Toca do Aventureiro. Até a próxima. Tchau. Até mais.